Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Ponto de Vista. A TV Tribuna se prepara para apresentar este ano, no próximo sábado, 19 de abril, mais um programa Caminhos da Paixão. E pela segunda vez, o programa será conduzido pelo jornalista Francisco José, que é o nosso convidado de hoje. Francisco José, ou Chico José, é uma referência para mim e para muitos jornalistas e também para estudantes de jornalismo aqui no estado e em todo o Brasil. Vamos falar do Caminhos da Paixão, mas também da carreira desse mestre do bom jornalismo. Chico, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente no Ponto de Vista. Eu que agradeço, principalmente depois dessa abertura de tantos elogios. Eu não mereço tanto. Mas é uma honra estar aqui com você. Você sabe a admiração que eu tenho por você, que sempre tive. A recíproca é verdadeira. A gente vai começar então, Chico, falando do Caminhos da Paixão, né? Como é percorrer essas várias paixões que a gente sabe que existem em Pernambuco. Como foi para você percorrer esses caminhos todos? Nós saímos do litoral ao sertão, procurando personagens. Encontramos, por exemplo, sendo batizado no Rio São Francisco, um Cristo negro. E, por coincidência, Maria, no espetáculo, era a mulher dele. Então, eram personagens completamente diferentes. E fomos ao arcebispo para que ele esclarecesse. Dom Paulo Jackson. Dom Paulo Jackson, se o Cristo era negro. E ele foi um personagem maravilhoso no programa. Nós encontramos um personagem que era pescador e, ao mesmo tempo, era Satanás. Não fazia outra coisa não atazanar o Cristo. Uma Maria com 18 anos de idade, que é uma atriz maravilhosa. E saímos procurando esses personagens, que era o diferencial. Mostrar só a paixão de Cristo, todo mundo já conhece. Agora, esses personagens foram maravilhosos. Você está produzindo agora o segundo programa conduzido por você e eu queria aproveitar agora para a gente ver um pouquinho do que foi o Caminhos da Paixão do ano passado. Vamos ver aí. A cada ano, na Semana Santa, atores e atrizes, profissionais e amadores, vestem-se com as roupas do passado para encenar a história que os tornou cristãos, no sentido da alma, voltada para orações guiadas pelos apelos do coração. As paixões expandem-se pelo mundo, mas é aqui em Pernambuco onde encontramos as apresentações mais autênticas em espetáculos criados e interpretados pelo povo. Durante a nossa jornada pelos caminhos das paixões, deixamos de lado os atores consagrados e as superproduções. Seguimos o roteiro da vida, de pessoas simples que se consagram pela humildade e pelo jeito autêntico de ser. A Maria, ainda menina, que demonstra com alma seu sonho de ser mãe. O ator que vive na mata, acalentando o delírio da solidão. O jovem que cresceu na roça, mas se tornou o rei da Judéia, batizado no São Francisco como se estivesse no Rio Jordão. E muitos outros personagens anônimos, figurantes, atores e atrizes, levando emoção aos seguidores em cada apresentação da Via Crucis, interpretando a história do Filho de Deus no maior espetáculo da Terra. Aí, muito bonito, né, Chico? Agora, você falou que quando esse Cristo negro, você quis entrevistar o arcebispo Dom Paulo Jackson. Se era possível que o Jesus Cristo tivesse sido negro. Você lembra o que foi que ele respondeu? Ele respondeu que certamente ele não era loiro, ou não tinha pele clara, de olhos azuis. E como a população da Judéia, a população daquela região toda tem a pele escura, não se surpreenderia se o Cristo fosse negro. E uma coisa que ele concluiu de forma impressionante é que, independente da cor, o que importa é quem foi o Cristo, o que ele fez. Agora, Chico, você é um jornalista que viveu grandes aventuras, né? A paixão de Cristo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus,
foi também uma grande aventura, concorda? Concordo. E eu acompanhei de perto porque eu já fiz isso na antiga Jerusalém. Eu já fiz os caminhos de Cristo, a paixão de Cristo, por onde o Cristo passou. E é muito emocionante você ver numa cidade do interior, uma cidade distante, com personagens, com atores da própria cidade, viver essa história que foi tão significativa para a humanidade. Agora, Chico, você começou no jornalismo nos anos 60, né? Em 64, você entrou no Jornal do Comércio, cobriu as Copas de 66 na Inglaterra e de 70 no México pelo Jornal do Comércio. Queria saber como foi para você cobrir aquela seleção que acabou se tornando tricampeã mundial. Foi em termos das seleções que eu fiz, porque depois eu ainda fui a 4 Copas pela Globo e 2 Olimpíadas. Para mim foi a mais significante, porque eu acompanhava a seleção brasileira. Naquela época não tinha treino secreto. O Brasil se preparou para ganhar a Copa do Mundo. Ele ficou 20 dias treinando, o que é uma coisa rara. Hoje convoca, porque cada um joga num dos países da Europa, de fora, tudo, e chega aqui e bota para jogar. É o que vem acontecendo nos últimos anos, nas últimas Copas. E lá não, treinava, eu tinha uma participação importante na cobertura, porque eu fazia o mesmo que todos os repórteres de emissoras famosas, de tudo que estava lá. Eu tinha o mesmo credencial e, para mim, foi uma realização poder conviver com aquelas feras, com aqueles jogadores. Eu inclusive, fiz o casamento de Pelé depois aqui e pedi a ele para esperar. Ele esperou 15 minutos para entrar ao vivo, tudo. Isso é resultado do que nós convivemos no dia a dia durante a Copa do México. Eu fui campeão também pela Argentina em 2 Copas do Mundo, que eu cobri a Argentina. Cobriu em 78 e 86, né? E 86. Para quem cobriu 6 Copas, como você acabou de dizer, né? Ver a seleção brasileira na situação em que está hoje deve ser bem difícil, né, Chico? É difícil. Eu nunca vi uma seleção brasileira tão ruim. E eu tenho esperança, porque os jogadores do ataque estão entre os melhores do mundo. Se você vê Rafinha, Vini Júnior, Rodrigo, você vai ver que são jogadores excepcionais. O que falta é a bola chegar até eles. O que falta é o que acontece. Não joga bem no Real Madrid, não joga na seleção. A bola não chega no cara, o cara fica sozinho, perdido. Não existe um esquema tático. O Brasil não tem meio de campo. É uma pena. É uma tristeza, É uma na tristeza verdade. ver a seleção jogar hoje. Chico, queria continuar um pouquinho falando da sua carreira. Em 76, depois da experiência no Jornal do Comércio, em 76 você chegou à Globo Pernambuco, né? E pouco depois, você passou mais de 46 anos na Globo Pernambuco, e logo depois, um pouquinho depois de você chegar, você teve a oportunidade de começar a mostrar a miséria da seca, né? Onde milhares de nordestinos morriam de fome ou sede. Nordestinos e os animais deles também, né? Isso em plena ditadura militar, né? Em 1976 você entrou e deve ter feito essas matérias, sei lá, em 77, talvez em 78, e sempre cobrindo aquelas frentes de trabalho, né, da seca, mostrando muita miséria, muita pobreza. Houve algum, sei lá, era regime militar, houve alguma queixa para a TV Globo na época porque você estava mostrando esses problemas? Não. O que havia eram palavras proibidas. A censura proibia falar fome. Eu não podia dizer que aquela pessoa estava com fome, mas não precisava dizer. De fome, né? Eu entrava na casa, perguntava há quanto tempo esse fogão a lenha não é aceso, não tem carvão aqui, não tem nada. E a dona da casa dizia, há 15 dias eu não tenho nada para os meus filhos comerem. Eram coisas emocionantes. Se você for pesquisar no Google, foram 500 mil pessoas que morreram de fome e sede. E ninguém denunciava isso. Na época, havia uma dificuldade muito grande. A tecnologia não permitia que eu entrasse ao vivo. Não entrava ao vivo em lugar nenhum, na época. Eu comecei trabalhando com imagens preto e branco, tudo. Era mandar a película, o filme,
para aqui de ônibus, esperava o ônibus na estrada, mandava, mas mesmo assim as reportagens eram muito realistas, muito contundentes. Você vê que nossos companheiros estavam morrendo ali e tinha gente que me criticava. Às vezes eu tinha folga, ficava jogando voleibolzinho na praia, lá em Boa Viagem, passava o cara e dizia, aí o mensageiro da miséria, só mostra o Nordeste, a miséria os problemas do Nordeste. Mas eu estava fazendo o meu papel, eu estava denunciando a falta de condições, não tinha energia elétrica nas casas, não tinha assistência médica, não tinha ambulância, não tinha hospitais, nem a BR-232 era asfaltada. Tudo era difícil para chegar ao sertão. E você disse a mim, um pouquinho antes da gente vir para cá para o estúdio, que na época até o Roberto Marinho, ou a TV Globo, lançou uma campanha, né? Foi, iniciativa do próprio Roberto Marinho. Eu fiz os Anjinhos da Seca, as crianças que morriam, e eu fiz um avô fazendo a cova e dizendo, vou enterrar mais um anjinho, porque aquela criança era enterrada sem nome, sem batismo, tudo, era um anjinho. E aí eu fiz também as Viúvas da Seca. Uma que o marido foi embora, e isso aconteceu muito, vai para São Paulo, arranja um emprego, fica lá, casa de novo, e aí ela segurou a barra com 10 filhos. O mais velho tinha 12. E essa reportagem com a dona Iraci em Oricuri foi muito marcante. Então, o Roberto Marinho reuniu muita gente lá da redação, os diretores do Globo Repórter, do Fantástico, do Jornal Nacional, e disse, nós não podemos ficar só mostrando isso aí. Vamos procurar soluções. E aí o Paulo Gil, que era do Globo Repórter, disse, doutor Roberto, tem uma solução. Contratar professores das universidades do Nordeste, fazer eles ficarem 6 meses na região da seca em busca de soluções. Aí foi criada a campanha Nordestinos, o Brasil em busca de soluções. Foi quando vieram as ideias de barrar os rios. Por exemplo, o rio Pajeú, ele fica seco a maior parte do tempo, mas quando vem as enxurradas, a água vai toda embora. E com a ideia dos professores, houve barragens e ficam açudes para, durante a seca, ainda ter água para eles. As calhas, as cisternas, foram ideias dos professores das universidades do Nordeste. Chico, depois de mostrar a miséria no sertão nordestino, você começou a ganhar espaço para matérias também até internacionais, né? Você esteve, como você já falou, na Copa de 78 na Argentina, esteve também cobrindo a Guerra das Malvinas também lá na Argentina, né? E em 82, né, quando você começou a viajar mais pelo mundo, só depois foi que você começou a viajar para mostrar as belezas, os desafios e até os problemas da natureza, né? Como é que foi isso? Como foi abrir esse espaço dentro da TV Globo para mostrar coisas bonitas da natureza também, não só dentro da TV Globo, mas para os brasileiros também, né? Eu tinha uma dívida com essa história de mostrar a miséria do Nordeste. Aí fui mostrar o outro lado. Pedi para fazer reportagem em Fernando de Noronha. E havia uma resistência, porque não era a cara do Globo Repórter. Mas depois que a primeira matéria foi ao ar, houve um acréscimo de audiência grande. Então, deu resultado. Vamos fazer mais, faz outra. E nessa de fazer outra, eu fui fazer Atol das Rocas, fui fazer Abrolhos, Serra da Capivara, que é um patrimônio extraordinário do Nordeste, é patrimônio da Unesco também. Lá tem mais de 2.000 sítios arqueológicos e um museu de primeiro mundo no meio da Caatinga. Então, o Vale do Catimbau mostrava os espetáculos de Nova Jerusalém, o Carnaval, o Galo da Madrugada, primeira vez que eu mostrei, tinham 74 pessoas, ainda com película preto e branco. Não tivemos a oportunidade de mostrar as cores do Carnaval. E depois se tornou a grandeza, porque durante 40 anos o Galo da Madrugada foi destaque no Jornal Nacional. Muito bem, Chico, a gente vai fazer um breve intervalo. Você que está assistindo a gente, não saia daí. A gente volta já já. Ponto de Vista está de volta, hoje entrevistando Francisco José.
Para quem não sabe, Chico José é o recordista de programas Globo Repórter. Foram 103 programas. É até covardia perguntar isso, Chico, mas depois de mostrar tantos tubarões nos mergulhos que você fazia, nas cavernas que você entrou, as florestas que você mostrou, dá para dizer assim, sei lá, alguns programas que destacaram mais, que você gostaria de ressaltar? Claro. Eu destacaria os biomas. Eu fui a todos os biomas. Foram 17 Globo Repórteres na África, atravessando a savana, tudo, o Pantanal. Eu fiz uma palestra recentemente em Mato Grosso e recebi o título de cidadão mato-grossense. Eu disse, mas há tanto tempo que eu não faço reportagem aqui. Eu disse, não, mas as primeiras reportagens que você fez mostrando o Pantanal, que era desconhecido, foi que tornaram isso aqui conhecido. Agora, a matéria que mais eu considero que destacou foi ficar 32 dias dentro de uma aldeia indígena, eles ainda primitivos, convivendo com eles o tempo todo, sem estrutura nenhuma. Nós levamos um gerador para carregar as baterias e levamos nossas redes e fizemos uma palhoçazinha. E essa reportagem com os indígenas Enauê, feito com a equipe daqui, San Costa, Delé, que você conhece bem, trabalhou tanto tempo com eles, tudo foi finalista do Prêmio Emmy, que é o Oscar da televisão brasileira. Então, aquela matériazinha lá do meio da floresta amazônica nos levou para a primeira fila do Lincoln Center, em Nova York, na entrega do maior prêmio da televisão brasileira. Chico, a gente sabe que você, como um bom sertanejo, é um destemido, né? Mas eu queria te perguntar, desse material todo aí que você fez, que você se deparou ao longo da carreira, o que é que assusta mais? Primeiro, você já teve medo de fazer alguma matéria? Se deparou com medo também em algumas situações? Fernando, todo ser humano tem medo. E eu não sou diferente. O que eu faço é controlar o medo. Enfrentar, né? Enfrentar. Para fazer uma floresta amazônica dentro da Serra da Capivara, no sul do Piauí, onde só tem caatinga, e lá embaixo tinha floresta amazônica. Eu falei, tem que mostrar essa floresta. Mas como descer os penhascos com 70 metros de altura? Eu disse, só de rapel. Eu falei, mas eu nunca fiz rapel. E rapel é descer pela corda, tudo. E eu confesso que eu tive muito medo de ficar pendurado ali 70 metros. Primeiro porque eu caí, né? Eu não sabia descer normal e bati, fiz tudo errado, mas conseguimos mostrar a floresta. Qual o mais difícil? Mergulhar com os tubarões, como você mergulhou inúmeras vezes, ou ficar frente a frente com os gorilas na África ou com os dragões de Komodo? Os dragões de Komodo são os animais mais agressivos e eu acho que mais perigosos que eu já tive contato. Eu mergulhei com os tubarões que, segundo os pesquisadores, são responsáveis pelos ataques aqui no nosso litoral, que é o tubarão-tigre. Eu fui em busca desse tubarão em água limpa, nas Bahamas, e assinam termo de responsabilidade pela vida, vai lá, mergulha, eles avisam que ele vai te atacar e você se defende com a câmera. Mas eu via o tubarão e ele procurava mais o peixe do que a mim. Nas vezes que ele veio para cima de mim, eu defendi com a câmera. Uma delas, quando ele abre a boca, era um tubarão grande, de quase 5 metros, eu filmei dentro da boca do bicho. Mas o dragão de Komodo é impressionante, porque Komodo é uma ilha da Indonésia. Para entrar lá, precisa autorização de 3 ministérios. E nós ficamos 5 dias dentro dessa ilha. Eu estava com o repórter cinematográfico Paulo Zero, e cada um, além de assinar o termo de responsabilidade pela vida, leva uma vara com uma forquilha na ponta. E assim como os mergulhadores falaram que o tubarão ia atacar, lá os guias disseram, ele vai te atacar. E você tem que se defender com o gancho. Paulo Zero não podia estar com a câmera e um pau para se defender. Então, eu era o defensor de Paulo Zero e meu. E foi preciso bater muito em dragão lá para a gente ficar esse tempo todo
e consegui fazer esse bicho. Ele é terrível. Muito veneno na boca, ele baba veneno. É um lagarto, é o maior lagarto do mundo, tem 3 metros de extensão, carnívoro e é um assassino. Eles já devoraram um fotógrafo suíço lá que teve a ousadia de acampar na ilha. Não podia ter feito isso. Então, só restaram as máquinas fotográficas e os óculos do fotógrafo. Chico, a gente sabe que em televisão ninguém trabalha sozinho, né? Nenhum repórter trabalha sozinho. Nesse seu livro aqui, 40 anos no ar, a jornada de um repórter pelos 5 continentes, você fala disso, né? Você fala que não conseguiria ter feito o que fez sem os cinegrafistas com quem você trabalhou ao longo de mais de 40 anos de TV, né? Sem os pejoteiros, que são os auxiliares, né? que acompanham as equipes de reportagem. Os editores. Sem os editores, sem os produtores, né? Que produzem cada uma das reportagens que você foi fazer. Esse trabalho de equipe é essencial em televisão. Você concorda? É essencial, concordo plenamente. E eu dediquei o livro a eles, porque muitas vezes eu estou fazendo uma matéria e nas palestras que eu faço pelo Brasil afora, mostro os vídeos, a pessoa, você é muito corajoso. E o cinegrafista que está ali me filmando? Se eu estou descendo no rapel, ele também não tem experiência, mas está em outra corda, além de descer, ainda tem que filmar. Ainda tem que filmar. E isso é o que acontece sempre. E o repórter cinematográfico é fundamental. Eu digo aí no livro que ele é a razão da televisão existir. Sem imagens, não haveria televisão. Agora, eu tive muitas lições. E uma delas foi de um motoqueiro. Afundou o Batomushi, no Rio de Janeiro. A Globo me chamou imediatamente para lá, eu mergulhei e à noite estava no Jornal Nacional o Batomushi. Só que quando nós saímos da Marina da Glória, do barco, com a fita para levar para a Globo, estava um motoqueiro esperando e disse, Chico, tu vai ter que ir comigo, porque senão não dá tempo. Eu disse, vamos embora. Ele disse, fecha as pernas. Quando ele passou no túnel Rebouças, foi que eu senti que se eu tivesse pela aberta, batia, de tanto que ele corria entre os carros. Ele arriscou a vida dele para fazer. Na hora que eu entrei na Globo do Rio, correndo com a fita ainda, com roupa de mergulho, ele correu atrás e foi comigo. Ele acompanhou a edição e depois disse, Chico, você vai ver aonde? Eu disse, vou lá no núcleo de reportagens especiais, que eu tenho a chave da redação e vou ver de lá, vamos comigo. Aí foi. Na hora que Cid Moreira, no último bloco, que a matéria, enquanto o Jornal Nacional estava andando, estavam editando ainda a matéria. Nós chegamos em cima da hora. Aí o Cid Moreira entra com aquele vozeirão dele, a seguir, exclusivo, o Batomushi no fundo da Baía da Guanabara. Vocês vão ver o barco da morte. E aí ele se empolgou demais. E quando terminou a matéria, que foi longa, tudo, ele pulava, só eu e ele na redação, e gritava, nossa matéria foi sucesso, e falava os palavrões, tudo. E ele era responsável também pela matéria, tanto quanto eu e quanto os outros, foi um trabalho de equipe. Se não fosse ele, nós não teríamos chegado em tempo. Todo o trabalho da gente estaria perdido, porque colocar aquilo no dia seguinte, não era a mesma coisa de você denunciar no dia quando só falavam nisso em todas as emissoras de televisão. Então, a importância da equipe é fundamental. Nunca uma emissora de televisão, uma reportagem é feita sozinho. Chico, uma outra reportagem que você fez e marcou muito foi a sua entrada ao vivo na Eco 92, do fundo do mar. Né? Eu acho que até hoje é uma matéria que muita gente lembra e que dificilmente se faz. Né? Eu não me lembro de outros repórteres entrando ao vivo do fundo do mar, mesmo depois da Eco 92. Fernando, até eu tentei fazer de novo e não deu certo. Entrou água, eu entrei em Ana Maria Braga, de baixo. No início eu fiquei falando com ela, tudo, mas de repente não tinha mais condições porque o microfone estava inundado aqui numa máscara de fonia, que é uma máscara grande. Então, foi difícil. Eu fiz o Globo Repórter da semana da Eco 92 e eu estava no Rio e li no jornal O Globo que mergulhadores iam limpar um navio
nas Ilhas Cagarras, em frente de Ipanema, tudo. Então, eu liguei para a operadora de mergulho e perguntei que horas vocês vão fazer isso. Aí ele disse, nós vamos fazer à tarde. Eu disse, olha, se fizerem à noite, há uma chance de entrar no Jornal Nacional, porque eu tenho um dia para ir lá ensaiar e ver se tem condições. Aí fiz o desafio à engenharia da Globo no Rio. Olha aí, depende de vocês agora. Falar no fundo do mar. Eu tenho a máscara da operadora lá, que fala, e colocar um cabo, tudo. Eles foram lá, ensaiamos, deu certo. Aí no dia seguinte entrou Carlos Nascimento, na hora do Jornal Nacional, disse, agora vamos falar com o Chico José, que está no fundo do mar. Foi estranho isso. A televisão japonesa viu lá, live, estava ao vivo, foi lá ver se aquilo era ao vivo mesmo. Você foi muito convidado para dar palestras, ainda, né, muito convidado, e muitas vezes para estudantes de jornalismo. Qual o principal conselho que você dá para quem quer entrar ainda nessa profissão? Eu valorizo muito essa profissão, porque eu acho que eu não me realizaria sem ser jornalista. Eu nasci para ser jornalista, bem ou mal, eu realizei um sonho. E eu procuro transmitir para eles o que eu fiz nos 46 anos, no período de jornal, tudo, que foi assumir um compromisso com a verdade, procurar sempre ser fiel à informação, poder voltar aos mesmos lugares onde já fez a reportagem, para que as pessoas reconhecessem que você fez tudo corretamente, ou denunciando, ou mostrando só beleza, tudo. Aquele compromisso que a gente tem que ter, o jornalista, com a verdade, mesmo agora com as redes sociais, com a concorrência que com o imediatismo de entrar ao vivo, o compromisso com a verdade é fundamental. E eu incentivo. Muita gente diz, a profissão está decaindo nada. Se você quer fazer, se você tem que lutar pela profissão. E é o que acontece, se você luta por aquela profissão, se você tem o jornalismo nas veias, você vai vencer. E vai contar histórias verdadeiras, que é o mais importante, né? Nessas palestras todas, quando eu falo, eu digo, tudo que eu falo, eu mostro. E tem um vídeo depois, eu fui para o programa de Bial e ele falou isso tudo. Tudo que ele faz, ele mostra. Vamos ver. Eu faço e provo, né? Eu faço e provo. Graças a Deus tem as imagens. Senão eu não poderia falar em tantas coisas que nós fizemos. Eu andei muito, Fernandinho. Você é testemunha disso. Você foi meu companheiro durante muito tempo. Eu tenho muito orgulho Mais de 20 disso. anos na Globo Nordeste, Globo Pernambuco, né? E aí, andando o Ártico, a Antártica, todos os continentes, mergulhando nos 7 mares, foi uma vida muito longa. Chico, tem mais que se orgulhar mesmo. A gente agradece a sua participação hoje aqui do Ponto de Vista. Eu é que agradeço. Eu até brinquei com você. Quanto orgulho ser entrevistado por você, amigo. O orgulho é todo meu. E você que está aí em casa assistindo a gente, muito obrigado pela companhia e audiência. A gente volta na semana que vem.